cheia de conversas de Deus. Cheia, 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 muito cheia de conversas de Deus. É a Rai Santana Nascimento. Já fez sua inscrição? Meu canal é Rai Santana Nascimento. Você está vendo aí essa letrinha vermelha, inscrever-se? Você toca aí, dá uma clicada e você já se tornou alguém inscrito no meu canal. Com isso você está me abençoando. E você sabe que quem dá copo d'água a profeta recebe galardão de profeta. Se você faz a sua inscrição no meu canal, você está me dando muito mais do que um copo d'água. Você está me abençoando para que eu possa chegar a muitas pessoas. E desse jeito, essas pessoas ouvindo aquilo que elas não querem ouvir. Porque elas vão ouvir o que Deus sabe que elas precisam ouvir. Vou querer fazer para vocês agora uma ilustração. Vocês já viram que quanto mais a comida gostosa, você tem que procurar saber o que está dentro dela? Porque justamente essas mais gostosas são aquelas comidas que vão fazer mal para as suas células, que vai trazer problemas para o seu organismo e que você pode até adoecer. A mesma coisa é quando eu estou falando. A comida não é gostosa. E aí você fica com dificuldade, não é? Mas é o que você precisa. Quando você vê a comida gostosa, tenha cuidado. Talvez aquela comida que tem uma má aparência, que não seja gostosa, é justamente ela que vai te dar longevidade. Essa que tem esse gosto assim, difícil, é estreito. O caminho de Jesus Cristo é estreito. Mas, se você seguir por ele, a longevidade, a vida eterna estará à sua frente. Ou seja, estará contigo. Então vamos prosseguir aqui, 1 Coríntios, capítulo 14, hoje no versículo 4. Lembre-se que nós estamos fazendo bem devagarinho, para vocês entenderem bem e tirar suas dúvidas no gabinete ou pelo telefone 3421-6143. Nós estamos aqui com mais uma palavra sobre línguas estranhas. 1 Coríntios 14, versículo 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Nesse exato momento eu estou edificando a igreja do Senhor. 2, 3, 4, quantos estiverem me ouvindo, que foram lavados pelo sangue de Jesus, essa é a igreja dele, onde tiver 2 ou 3 reunidos. Então, para você agora, eu estou profetizando. Abri a Bíblia e li a palavra. Essa é a verdadeira profecia. Hoje nós temos a Bíblia para nós lermos e cada vez que nós apresentamos a palavra de Deus, nós estamos profetizando. Esse é o maior dom. Eu pegar uma palavra, pegar um versículo, conversar com você sobre ele. É um dom que Deus deu para alguns, não são todos. Tem pessoas que pegam o versículo da Bíblia e só sabem ler para ele mesmo. Mas tem outros que pegam o versículo da Bíblia e Deus traz a revelação e você conversa 1 hora com um versículo só da Bíblia. Isso quer dizer que você tem o dom da profecia. Outros pegam um texto inteiro e não sabem dizer nada dele a não ser para si mesmo. Esse não tem o dom. Mas o dom de línguas é para todos. Porque é para edificar. Você vai ser edificado quando você recebe o dom de línguas. E eu quero dizer para você que você já tem. Esse não é o dom que Deus está pensando se vai lhe dar ou não. Esse aí todo filho de Deus tem. Só basta você crer, abrir a boca e falar. E falar no lugar adequado. Por exemplo, aqui eu posso falar porque esse dom não depende de quando Deus quer mandar. Ele já deu com Jesus. Quando Jesus foi morto na cruz, derramou seu sangue, ele deu para nós, através do seu sacrifício, o direito de termos o Espírito Santo. E com ele já está no pacote a língua estranha, que lhe edifica. Por isso não pode ser para uns e para outros não. É para todos os filhos de Deus. Agora você abre a boca
e fala. Se você crê, você vê a glória de Deus. Você abre a boca e o Senhor te entrega a palavra que é estranha para os outros, estranha para você, mas que Deus está te edificando através dessa língua estranha. E aqui no capítulo 14, versículo 4, está dizendo, para falar, o que fala em língua estranha edifica a si mesmo. Então tem alguma coisa errada? É para se negar? É para não querer esse dom? Se o dom é para se edificar, como é que você não vai querer? Deus deixa algo para edificar você e você rejeita? Agora está dizendo que o melhor é profetizar, falar para toda a igreja, porque você vai falar para toda a igreja, vai beneficiar muita gente. Nesse exato momento eu estou beneficiando a muitas pessoas, porque eu estou falando na minha língua nativa, profetizando, falando da palavra de Deus. Mas se eu estiver aqui, você vai entender? Então, isso aqui eu estou me edificando, mas como você não está interessado em me ver me edificando? Estou toda razão, né? É um pouquinho enfadonho você ver alguém falando que você não sabe. Aí você, para evitar que você se escandalize, então é melhor que eu não fale. Fale no meu quarto, no lugar secreto. Mas esse dom é importante, só não é mais importante do que profetizar. Porque é você sozinho se edificando. E quando você profetiza, muitas vidas são edificadas ao mesmo tempo. Quando eu estou falando isso aqui, você está sendo edificado, tomando conhecimento, recebendo ou não recebendo, mas de qualquer maneira você está ouvindo algo que é para a sua edificação. Então, por isso a importância de você acreditar e querer falar em línguas estranhas. E aqui eu vou continuar no versículo 5 de 1 Coríntios 14, que diz assim: E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Aqui Paulo está já mesmo zangadinho, irado, porque a igreja de Corinto estava numa bagunça. O profeta não podia falar, porque eles estavam lá querendo disputar quem era o mais espiritual. Aí um gritava, o outro, Manaxé, Yassola, Manaxé, Icalabassur. Ficavam um do lado do outro para ver quem era o mais. Era carnalidade. Eles saíram do contexto. A língua é para se edificar. Deus entregou essa língua para se edificar. Não tem privilégio para ninguém, é para todos. Não é privilégio de um e de outros, não. É para todos os filhos de Deus. Mas, na ignorância, os crentes da igreja de Coríntios faziam isso. E Paulo está já irritado aqui, com a santa ira de Deus, dizendo, olha, por favor, profetizem mais. Que a maior dom é profetizar. Por que vocês estão tão interessados em só falar em línguas estranhas? Porque isso dá aquela impressão que você é mais espiritual do que o outro. Hoje acontece a mesma coisa. As pessoas, alguém está pregando, está lá profetizando lá no púlpito, e tem 2, 3, 4, 5 disputando para ver quem é o mais espiritual, falando em línguas estranhas. Era a mesma coisa da igreja de Coríntios. Alguém está profetizando, você cala, porque o Espírito não se contradiz. Se o Espírito Santo está usando alguém para profecia, você fica caladinho. Se você estiver muito emocionado com Jesus, muito assim, se recordando dos momentos que você está lá no quarto com ele, naquela intimidade, e ficou com vontade de voltar àquele momento ali mesmo, aí você, para não impedir que os outros ouçam o que Deus está trazendo através da profecia, para não impedir que os outros ouçam, nem impedir quem está profetizando, não atrapalhar, você põe a sua mãozinha na boca e fica educadamente, equilibradamente, bem baixinho, aqui eu estou até numa altura muito além do que deve ser.
bem baixinho, com a mãozinha na boca, porque não é proibido falar em línguas estranhas. O que é proibido é a falta de equilíbrio. Porque muitos se julgam mais espirituais do que o outro só porque está falando em línguas estranhas, não sabendo que o outro irmão, ele só não fala se ele não quiser. Porque Deus deu esse dom para todo cristão. Se é seu irmão em Cristo e ele está sem falar em línguas, e você está se amostrando, falando para mostrar que é melhor do que ele só é apenas alguém tímido, que não entendeu que os tímidos não entraram no reino dos céus. Não tem que ter timidez em receber e apresentar o que Deus nos entrega. Então esse irmão tem que ser liberto da timidez e abrir a boca e falar, porque todo filho de Deus tem. E esse que está se exibindo, pensando que o outro não tem, é um ignorante espiritual, porque todos os filhos de Deus têm a língua estranha dentro de si. Só basta abrir a boca e deixar sair a palavra estranha que está dentro da sua, que está na sua garganta. E babachei andará, menecas, toma, nachei arabaçu. Abre a boca e fala. Agora, infelizmente, na igreja de Corinto estava essa ignorância, Paulo se irritou e aí começa a falar sério com eles, porque eles estavam, essa é uma carta que Paulo fez, que ele estava meio zangado, porque a ira de Deus também se manifesta na vida dos seus filhos. Paulo estava com a ira de Deus, ele não estava falando de si mesmo, estava falando pelo Espírito Santo, mas com a ira de Deus, porque eles estavam brincando demais. As pessoas componentes da igreja de Corinto, os discípulos, estavam brincando demais. Só queriam falar em língua, ninguém mais podia profetizar. E como é que fica a igreja sem ser edificada? Porque se eu falo em língua, eu falo em mistério com Deus. Eu posso ficar no tempo falando em língua baixinho, sem atrapalhar ninguém. Mas impedir, era assim que estava a igreja de Corinto. É por isso que essa carta aqui, de 1 Coríntios 14, é uma polêmica terrível, porque aqueles que são tradicionais, aqueles que não querem viver o sobrenatural de Deus, que são todos certinhos, né? Que tem aquela pose, que senta lá no banquinho, fica lá todo certinho, com tal horário, marcando o horário do relógio, quando é que vai terminar esse culto, pronto, graças a Deus, amém, vamos embora para casa, volta mais aqui, daqui a 8 dias. Aqueles certinhos que não se envolvem, que não vão para a madrugada, como diz Provérbios 8:17, buscar a Deus, eles não entendem nada disso. Eu quero ver você vivendo em busca do Senhor, de chegar na madrugada, como diz Provérbios 8:17, se derramar na presença do Senhor, para você não ter despertamento para o dom que já está dentro de você, que é o dom de línguas estranhas. Está muito difícil de você estar ligado em Deus e não perceber que esse dom é seu e de todo filho de Deus. Então, eu não precisei ficar buscando fogo em igreja nenhuma, em lugar nenhum, porque o fogo já está dentro de mim, o Espírito Santo. Então, quando eu fui batizado no Espírito Santo, comecei a falar em línguas, eu falei, foi porque eu buscava Deus na minha madrugada. Estava lá na madrugada orando e o Senhor foi me encorajando para que eu deixasse sair aquilo que já está dentro de mim, que Ele me entregou, que é o dom de línguas. E aí comecei. Não foi porque fiquei aqui e acolá, atrás dessa igreja ou daquela, para poder falar em línguas estranhas ou ser batizada no Espírito Santo. Eu acreditei que o dom é para todos os filhos de Deus e eu ficava buscando meu Deus, orando, adorando a Ele na madrugada. E assim eu recebi. Sem precisar eu estar de igreja, de templo em templo, procurando fogo por aí afora. Era isso que acontecia com a igreja de Coríntios. Eles estavam procurando fogo estranho. Desse jeito, brigando com outro, disputando com outro. Aquilo que Deus deu de dom de línguas ia se tornar algo maléfico, porque ele estava usando na sua carnalidade. Não estava usando de uma maneira para o Espírito Santo fazer como ele quisesse, mas eles estavam fazendo como queria, que o Espírito Santo quer fazer com decência, com ordem. O Espírito Santo quer que você fale em língua com equilíbrio. Você começa a hora que quer e termina a hora que quer. Se você ficar desgovernado falando em língua e disser que não pode parar, pode ter certeza que não é o Espírito Santo. Se ficar assim, não posso, não me controlo, não é o Espírito Santo.
O Espírito Santo, ele é equilibrado. E cada pessoa que está na manifestação dele, quando ele se manifesta, seja qual for o dom, e principalmente o dom de línguas, que é um dom que ele deixou a gente à vontade, a gente fica como a gente entender, pode orar onde quiser. Agora, se você é sábio, procura observar a palavra de Deus e ver onde é o lugar adequado para você estar se edificando. E o lugar adequado é o seu lugar secreto, Mateus 6,6. Mas Paulo aqui não está contrário. Vamos dar uma lidinha mais uma vez, é 1 Coríntios 14, versículo 4. Vamos ler até onde der aqui, mais um pouquinho. E o que foi... 1 Coríntios, já tinha passado aqui do capítulo, deixe-me ver. 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 4 em diante. Mas o que fala em língua estranha edifica a si mesmo. Então você vai cortar sua edificação com a sua incredulidade? O que fala em língua estranha edifica a si mesmo. Então fale, abre essa boca em nome de Jesus e deixe essa palavra que tem na sua garganta guardada, impedida de sair por causa da sua incredulidade. Deixe ela sair em nome de Jesus Cristo, se edifique. Mas o que edifica é a palavra, a incredulidade que está lhe mostrando isso. O que edifica é a palavra, então a palavra está mandando você orar em língua e você não acredita e você está sendo edificado na palavra, é? Quer dizer que isso aqui não é palavra, não? Quando está dizendo que quem ora em línguas estranha edifica a si mesmo, é palavra de Deus. Para você que diz que quem me edifica é a palavra, quem edifica é a palavra mesmo. Aqui está dizendo para você orar em línguas estranhas. Que quem ora em línguas estranhas ora bem. E você não acredita nisso, como é que você se julga aquele que está meditando na palavra e que só se edifica na palavra? Se você realmente se edifica na palavra, inclua na palavra 1 Coríntios 14, a partir do versículo 4. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, então faça isso. Se você edificar na palavra, faça isso. Ou você tem a palavra somente que você quer, os versículos que você escolhe. Isso aqui é um versículo da Bíblia, então se edifique. Receba aí, tome posse, porque você já tem. Tome posse do dom de línguas estranhas. Mas o que profetiza edifica a igreja. Não anule um nem outro. Você precisa profetizar, abrir a Bíblia e falar do Senhor, do amor dele. E precisa também se edificar orando em língua, porque Deus não mente. Ele deixou escrito que quem ora em língua edifica a si mesmo. E Paulo diz no versículo 5: e eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas. Ele está dizendo, um homem cheio do Espírito Santo, um discípulo do Senhor Jesus, um apóstolo que teve mais, quase que ele escrevia o Novo Testamento todo, mais carta do que todos os outros. Os outros apóstolos que viveram 3 anos de discipulado intensivo com Jesus, não teve tanto escrito na Bíblia como Paulo, no Novo Testamento. E você ainda está duvidando de quê? Tem alguma coisa na Bíblia que seja mentira? Ele está dizendo, eu quero que vocês orem mais línguas estranhas. Será que Paulo ia dar um conselho mau para os discípulos? Se fosse mal, Deus ia registrar lá adiante que ele tinha cometido erro para que nós soubéssemos. Você sabe que tudo que os filhos de Deus cometem aqui na Bíblia, que faz de errado, Deus revela para que nós venhamos a saber e não fazermos o mesmo. Se não tem dizendo na Bíblia que Paulo errou quando mandou que todos falassem línguas estranhas, que queria que todos falassem, é porque isso é a verdade de Deus e é para ser feita. Todos, assim como na igreja de Coríntios, Paulo queria que todos falassem línguas estranhas. Eu quero que todos os meus discípulos falem línguas estranhas, porque vem da parte de Deus e o que é de Deus eu tenho que passar para vocês. E eu quero que todos vós falem línguas estranhas, mas muito mais profetizeis. A mesma coisa eu quero, que todos vós se edifiquem, todos os meus discípulos e minhas discípulas nesse ministério falem línguas estranhas e também que profetizeis, mais ainda que profetizeis. É claro, se você fala em línguas estranhas, você é edificado. Se você é edificado, está encorajado para profetizar. Então, depois que você passa suas horas lá no quarto, em secreto com Deus, falando em mistério, pegue sua Bíblia e vá profetizar. Chega na frente do povo de Deus e profetize. Vá pelos bairros da sua cidade, que o que não falta é bairros precisando de profetas. Vai profetizar naqueles bairros da sua cidade, que você sabe que se você ganhar uma cidade, você está cumprindo a palavra do Senhor que diz que nós devemos pedir
pedir às nações, ele pede-me, eu te darei as nações por herança. Como é que você vai ter as nações por herança? Deus está mandando pedir. Mas como? Sem ganhar a sua cidade? Sem ir para os bairros marginalizados dessa cidade para salvar este povo que está perdido? O Senhor Jesus disse que ele veio para buscar e salvar o que você havia perdido. Você quer ficar só no achado dentro do templo? Nos que já foram achados? Para fazer um discipulado, fica procurando aquele que decidiu naquela noite para poder pegar para ser seu discípulo, quando você sabe que nos bairros dessa cidade estão cheios de pessoas esperando pela palavra, pela profecia, e você não vai? São as duas coisas. Orar em línguas para se edificar, se edifique na madrugada no seu quarto, em lugar secreto, e lá pelo dia, seja lá a hora que você achar que deve. Eu acho que você deve ir no horário melhor de todos. Escolha o melhor horário do dia e vá num bairro, porque você sabe que naquele bairro onde estão os marginalizados é o lugar que Deus quer que você vá, porque Ele veio buscar e salvar o que você havia perdido. Nesses profetas, entre aspas, que só sabem profetizar quando tem um microfone, quando tem uma multidão sentada no templo, de todo dia a mesma coisa. Esses profetas aí estão meio estranhos, sabe? O profeta verdadeiro, ele não vai onde ele quer, ele vai onde Deus manda. O profeta verdadeiro, ele não fica calado, ele fala, mas ele fala no lugar onde Deus manda ele falar. E Deus manda falar nos lugares onde estão os perdidos. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós estamos aqui diante de algo importantíssimo, que é a profecia, você ir profetizar, porque Deus quer que, Paulo está dizendo que quer mais que os discípulos de Coríntios profetizassem mais do que falassem em línguas. Mas o que ele estava falando? Porque eles estavam falando em línguas só no templo. É para falar na madrugada com Deus em língua no seu quarto, e durante o dia para se trabalhar. Cuidou do seu serviço doméstico, se é uma mulher, se é homem, cuidou do seu trabalho, suas 8 horas de serviço para prover a necessidade da sua família. Agora saia para profetizar. Saia para falar do amor de Deus. Deixa de ficar sentado nessa poltrona que vive um eterno cansaço, um eterno cansado, uma eterna cansada. Quem já viu isso? Quando o Senhor diz na sua palavra que Ele renova as forças do cansado e dá energia àquele que não tem mais nenhum vigor, e você só está, estou cansado, trabalho. Chega o provedor da casa, o profeta, e aí eu estou cansado, fica lá na frente do televisor, ou então na frente do computador, ou com o celular na mão. A mulher, que é aquela que edifica a casa, que está durante o dia cuidando da sua família, chega à noite, ou chega ao entardecer, ela está só cansada. Meu Deus, quanto cansaço! Deus é mentiroso, é? Ou você está se aproveitando dessa vidinha de doméstica ou de trabalhadora de uma empresa qualquer por aí, e dizendo que está cansado? Você já viu algum filho de Deus cansado? O filho de Deus tem o Espírito Santo que é forte, que não se cansa nem se fadiga. Então vamos profetizar. Não é somente a língua estranha, não. Eu sei disso. A língua estranha é para você se edificar, para ter coragem para enfrentar os demônios que você vai encontrar nos bairros que você vai. Mas você precisa se edificar por isso. Porque você vai profetizar, pregar uma palavra sem poder. Então, por isso que você ora em línguas. Depois você vai cuidar das almas que estão perdidas, porque Jesus mandou você receber o poder, já entregou a você, foi para isso. Não foi para você ficar com esse poder juntando, acumulando poder para ficar como Eliseu, que depois dele numa cova, coloca um homem em cima da cova dele, o homem ressuscita, quer dizer que ele levou o poder nos ossos. Você é esse que ora e fica no sofá sentado, é? Você é essa que fica orando em línguas e depois fica no sofá sentado, é? Vá acumulando poder nos ossos para levar para a sepultura. Os filhos de Deus têm poder. Se não tem poder, porque não é filho. Os filhos de Deus têm que estar cheios do Espírito Santo. Aí está cheio do Espírito Santo e fica no sofá sentado, assistindo as programações gospels, que foi para isso que Deus lhe chamou. Você ora em línguas, recebe poder, e vai enfrentar o diabo nos bairros marginalizados, buscar o que você havia perdido, como Jesus veio. Ele veio buscar e salvar o que você havia perdido. E nós nos enchemos do Espírito para ir buscar e salvar o que você havia perdido. Não é para você ficar cheio do Espírito Santo, orar. Tem dois extremos. Um que não ora nada é aquele que ora e não faz nada. Fica só se achando. Ai, aleluia, glória. Iba, xê, rabachô, ramaxê. Iba lá no sofazinho. Aleluia.
aleluia, aleluia, e não sai dali. O que é isso? Que palhaçada é essa? Cheio e não transmite e não vai lá fazer o que Deus mandou? Quando Deus mandou os filhos dele, os discípulos dele, ficar em Jerusalém até que lá do alto descesse o poder de Deus, eles esperaram e quando foram cheios, logo de uma primeira pregação, Pedro viu logo 3.000 almas salvas. Que negócio é esse? Um extremo ou outro? Um não quer nem saber que tem um dom de língua, não se interessa pelo que Deus deu, nem liga, não estou nem aí. E outros se enchem dizendo eles que estão cheios, passam o dia todo orando no quarto, cheio, quando sai do quarto para o sofá para ficar assistindo as programações gospels. E babaxê, tá cheia, babaxu, não pode mais nem respirar. Cheio, transbordando para quê, hein? Já fica na frente do televisor, é? Você está transbordando para se encher de poder, se encher de coragem do Espírito, para enfrentar os bairros, marginalidades da sua cidade, que o que não falta são pessoas marginalizadas esperando por você e por mim. Cheios, não é? Cheios de conversa de Deus, cheios de poder de Deus, para ir evangelizar e de fazer discípulos. Você corre de uma coisa ou corre de outra, ou não quer falar, ou então não quer, depois de receber o poder, e fazer o que deve fazer depois que está cheio. É um extremo ou outro. Não quer se encher, não quer nem saber que tem um dom de línguas, não me interessa isso. E outros se interessam, já vai para o outro extremo. Se interessa, se enche e depois fica dentro de 4 paredes, porque não tem a coragem de sair, pegar uma equipe e chegar num bairro e começar a profetizar. Essa velhinha de 72 anos não está ainda como deveria ser não, viu? Mas só quero dar um exemplo para você. Com 72 anos, comecei a trabalhar de mais um bairro marginalizado, não é o primeiro, e saí profetizando em cada casa, dizendo aqui seus filhos, os avós não vão mais chorar pelos netos, os pais não vão chorar mais pelos filhos, porque esse bairro vai entrar em uma nova dimensão. Você vai poder dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No poder do Espírito Santo falei isso. E o Senhor me mostrou como fazer. Pegue as crianças, que no futuro, essa geração não fará os seus avós chorarem, nem os seus pais chorarem. Profetiza o Filho do Homem. É para profetizar. Eu estou falando para você de línguas estranhas, mas aqui no capítulo 14, no versículo 4, 5, que nós estamos lendo, está dizendo que não é somente línguas estranhas, que o maior dom é de profetizar. Agora, nem ficar em falta também das línguas estranhas, porque como é que você vai entrar nos bairros para profetizar, falar palavras sem poder? Então, uma coisa está ligada na outra. E Paulo só está reclamando porque a igreja de Coríntios não estava ligada em nada, só queria carnalidade, disputar um com o outro, quem era quem é mais espiritual. Um falava numa altura, e babaxere me cantoromachai. Aí o outro dizia, recabassuri andalabasuri minica soria. Cada um com a sua pose falando, cada um melhor do que o outro, para não dizer o contrário. E aí passava-se o culto todo, eles falando em língua, disputando com o outro, não estavam nem aí para os profetas que estavam ministrando a palavra. E não é assim que tem ainda hoje pessoas fazendo isso? Quantos discípulos do Senhor Jesus ainda estão fazendo isso? Então, em nome de Jesus Cristo, tome posse do dom que Deus já lhe deu, você é um filho de Deus. Entre no seu quarto, exercite a língua estranha, porque é para a sua edificação. Quem fala ora em línguas, ora bem. Agora, tem a língua que você pode falar para a igreja, que essa aí, a língua estranha que interpreta. Não é essa língua que eu estou falando que edifica. Essa é uma que é só para você e Deus, não tem nada de ninguém interpretar. Nem você interpreta, nem as pessoas que estão ao seu redor não interpretam. É você e Deus. Fala em mistério com Deus. Leia o capítulo 14 de 1 Coríntios, você vê que tem essa língua que é você e Deus. É essa que eu estou lhe falando, que lhe edifica, e é ela que você armazena poder para poder você sair pelos bairros dessa cidade pregando a palavra, ou seja, profetizando. Então vamos sair dessa dimensão de ignorância espiritual para que o evangelho seja ampliado, para vivermos o evangelho da cruz, porque o evangelho da cruz, há muito tempo que não se prega mais. Vamos entrar pelo caminho estreito? É estreito. Ou você queria ficar orando em língua só no meio da rua, só no meio da sala? Não, você vai entrar no seu quarto, Mateus 6,6, orar em secreto,
passar seus momentos lá na intimidade com Deus, e depois na cozinha, se não tiver ninguém para incomodar, fale. Se não tiver na salinha para se incomodar, fale, porque é um problema, é uma bênção sua e de Deus. É Deus te abençoando, te edificando. Não interessa para ninguém. Se quem está ao seu redor não se incomoda, se, por exemplo, você está em um culto e o próprio profeta que está lá na frente no púlpito, ele determina, vamos orar em línguas todos agora, pronto, pode ficar à vontade, porque ali você teve uma direção do profeta, porque o profeta é maior, a profecia é maior. O dom da profecia é maior, então o profeta está lá e ele determina, todos vamos agora orar em línguas, fiquem todos à vontade se edificando, pronto. Agora ele não deu a ordem, você está lá, ele pregando e você falando em línguas, daqui a pouco vem o outro para dizer que é mais espiritual, começa a falar, daqui a pouco tá a igreja toda falando em línguas e o profeta lá falando sem ninguém saber o que o profeta está falando. É isso que Paulo está falando aqui, em 1 Coríntios capítulo 14. E muitos na ignorância espiritual proibiram falar em línguas, desacreditaram no falar em línguas e são contra quem fala em línguas. Que o Senhor tenha misericórdia de quem faz isso, porque aqui está bem claro que quem ora em línguas, ora bem. Se Deus diz que ora bem, eu não posso rejeitar uma coisa que Deus diz que é bem, uma coisa que Deus diz que é bom, uma coisa que o Senhor diz que é para minha edificação, não posso rejeitar. E não quero nenhum discípulo meu nessa ignorância espiritual. Todos aqueles que estão me ouvindo, que são discípulos desse ministério que eu pertenço, desse ministério que eu sou líder, fique sabendo, pode entrar no seu quarto, no lugar secreto e deixar Deus fazer o que Ele tem que fazer. Abra a sua boca com fé que Deus vai trazer as palavras que você precisa falar, que você não sabe quais são, você não sabe o que é, não interpreta nada, essa não é para interpretar. Agora tem a língua que é intérprete, que é para edificação da igreja, quem tem esse dom, nem todos têm, aí sim. Mas o de língua estranha, que é para edificação, é para você, meu discípulo, é para você, minha discípula, e trate de pôr em prática, porque nós precisamos ganhar essa terra, essa cidade para o Senhor Jesus. E ninguém ganha uma cidade sem poder de Deus. Por que é que Pedro, numa só pregação, 3.000 almas se salvaram? Porque ele tinha falado em línguas, porque ele exercitava línguas. Na mesma hora que ele recebeu o batismo, ali em Atos 2, na mesma hora todos os apóstolos estavam falando mistério, estavam tão misteriosamente falando, que todos pensavam que eles estavam embriagados àquela hora do dia. E eles estavam embriagados da presença. Eu quero todo esse ministério embriagado da presença, cheio de poder, porque os bairros da nossa cidade estão cheios de marginalidade, e nós precisamos buscar e salvar os que estão perdidos. Aí quando se fala, você pode ir comigo, com a velhinha de 70 anos, lá naquele bairro? Eu não, porque meu marido não é cristão. Tanta coisa que seu marido não é cristão e você faz errado. E você não se incomoda. Só se incomoda quando se trata de sair. Você não sai para fazer nada com que o seu marido, que não é cristão, não gosta, não? Se você for olhar bem, se examinar a si mesmo, você vai perceber que tem tanta coisa que seu marido não gosta que você faz, porque é para seu prazer, para você amaciar o seu ego, para satisfazer a sua carne. Agora, se disser assim, vamos no bairro marginalizado, trabalhar com uma velhinha de 72 anos, que só é essa que está lhe falando aqui, aí a discípula diz assim, eu não vou porque meu marido não é cristão. E ele não é cristão mesmo por causa disso, porque você está nessa dimensão de rejeitar o que vai fazer para Deus, e muita coisa que não é para Deus você faz e não se incomoda se o marido não é cristão ou não é. Então, em nome de Jesus, se arrependa, vá viver a palavra, vai viver o evangelho da cruz, o evangelho é estreito, é caminho estreito. Com marido cristão ou não, se você é uma mulher de oração, você vai conseguir fazer tudo que é para a glória de Deus, e Ele ainda vai te acompanhar no nome de Jesus. Passou o tempo de brincar de Deus. Nós chegamos no tempo de Atos 2,17. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E nesse ministério onde eu estou liderando, todos têm que estar nesse avivamento, cheios do Espírito Santo, como está escrito em Efésios 5,18. Não vos